Olá, camaradas. Meu nome é João Paulo e nós estamos dando continuidade ao curso sobre dialética hegeliana e marxista, tá? Do canal Marxismo Bárbaro. E não tem um curso tão completo quanto esse na internet, pelo menos em língua portuguesa. Espero continuar neste vídeo sendo claro como penso que fui nos vídeos anteriores, tá? Hoje vai ter muitas questões sendo debatidas, principalmente aquilo que é chamado em lógica de juízo. Por exemplo, a flor é vermelha. A flor é sujeito, tem um verbo de ligação, é, e tem o predicado, que é vermelha, né? Que é uma qualidade do sujeito. Então nós vamos debater essa construção de frases que em nível inferior se chamam proposições, mas em nível superior se chama juízos, tá? Nós vamos chegar até esses debates, nós vamos debater todos os juízos que é debatido na lógica de Hegel, na dialética, e você vai ter, se é o primeiro contato, você vai ter uma noção geral do que são os juízos. E no final vai ter uma atualização de Marx, embora Marx não tenha dito explicitamente, esteja implícito na obra do Capital de Marx, nós vamos ver uma atualização da lógica que Rui Fausto, um marxista brasileiro, o quase marxista brasileiro de primeira qualidade, no campo teórico pelo menos, contribuiu para a questão da lógica da dialética. Não é fácil, não é comum uma contribuição para a dialética nova. Tá? E hoje no vídeo nós vamos concluir o vídeo com uma atualização da dialética. Isso é um ponto forte, tá? Vamos lá, vamos avançar. O primeiro debate que nós temos que fazer é o que é o conceito em Hegel. Nós estamos agora na doutrina do conceito, que é o terceiro livro da ciência da lógica. E a doutrina do conceito, o conceito ele é em primeiro lugar subjetivo. O conceito é uma construção mental, certo? Mas o conceito é mais do que isso. O conceito é mais do que isso. Existe uma frase famosa sobre Hegel que é importante você conhecer, que é a seguinte: quando a semente se transforma em planta, a planta é a realização do conceito. O conceito se realizou na planta. O conceito que está na semente se realizou na planta. É uma realização do conceito. Então, o conceito tem algo de objetivo. O Kant, antes de Hegel, e Kant faz uma crítica o Hegel faz uma crítica a Kant, que é a seguinte: para Kant, o conceito, você pega as impressões da realidade, o efeito que a realidade faz sobre você, sobre seus olhos, sobre seu ouvido, e essas impressões faz você formar o conceito. Você reúne essas impressões, essas sensações, esses dados empíricos múltiplos, confusos, e reunindo eles você chega a um conceito. Hegel diz, beleza, mas se vocês assistiram aulas anteriores, se não assistiram não tem problema, Hegel demonstra que o interno se transforma em externo. O interno, não existe apenas o interno e o externo, um fora do outro. Na verdade, o interno vai para fora. O interno do objeto que está sendo estudado, ele se exterioriza. Então, o interno é seu próprio lado exterior. O exterior não é diferente do interno, mas o exterior é o interno que veio para fora. Logo, se você faz um conceito a partir do externo, você está chegando ao interno. Se você faz um conceito a partir da aparência, você está chegando à essência, porque a aparência e a essência são o mesmo. A essência tem que aparecer. Logo, se você faz um conceito a partir da aparência da realidade, você está chegando à essência da realidade. O conceito não te separa da realidade, mas o conceito te permite ver a realidade como ela é. Vamos dar um exemplo mais simples, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui, está chovendo aqui em Teresina, algo raro. Aqui é época de chuva, não tem inverno propriamente dito, mas tem a época de chuva. Está chovendo, se tiver algum ruído, por favor,
relevem, vamos focar aqui no vídeo, porque a aula é importantíssima, tá? Vamos lá. Como a essência se torna a própria aparência e você faz o conceito a partir da aparência, você chega à essência também. Por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro, tá? Que não é científico, não pertence à área da ciência, que é os objetos mais complexos. Mas o conceito de xícara não te separa da natureza essencial da xícara. Pelo contrário, o conceito puro da xícara te permite acessar o que a xícara é. Se você diz para uma pessoa, você gosta de uma xícara, a outra pessoa imediatamente sabe qual é a essência do conceito de xícara, qual é a função da xícara. Então, o conceito não é uma separação da realidade, mas é uma forma, pelo contrário, de acessar a realidade. Você se aproxima da realidade a partir do conceito, porque o conceito expressa a realidade, tá? Dito isso, nós vamos para uma separação interna do conceito. Ele é só formalmente separado, que é universal, particular e singular. Ou, outra forma de dizer isso é geral, particular e individual, tá? Geral, particular e individual. Eu sou muito crítico a essa elaboração do Hegel, mas eu vou ter que dar a do Hegel, não a minha. Então, assim, eu acho que você não está aqui para ouvir minha opinião, minha posição, mas sim a do Hegel, tá? Mas quem sabe eu comente já alguma coisa sobre isso. E Hegel não está errado, ele está certo a partir do ponto de vista que ele está vindo, tá? Hegel diz assim, ó, o universal, o particular e o singular não estão separados, eles estão juntos. Como é que você vai entender isso? É o seguinte, nós temos, por exemplo, a raposa, a espécie raposa. Nós temos abaixo da raposa as raças de raposa. Então, existe, vamos dizer, 27, 23 raças de raposa. E abaixo das raças existe aquela raposa singular, aquela raposa individual, que tem uma raça e pertence ao universal raposa. Então você tem o individual, que é aquela raposa específica. Acima, vamos dizer assim, do individual, você tem o particular, que são as raças e sub-raças de raposa. E acima você tem a espécie raposa, tá? Veja que existe um debate na filosofia medieval que é o seguinte: o singular é uma ilusão. Não existe o singular, existe apenas o geral, que é a espécie raposa, vamos dizer assim. Se aqui raposa é propriamente uma espécie, mas eu não vou entrar aqui que eu não sou um especialista em biologia. Mas serve para a gente entender o exemplo da biologia. Existe apenas raposa em geral. A raposa como um singular é uma ilusão. Mas existe a tese inversa também na Idade Média, que não existe o geral, não existe raposa em geral, existe apenas o singular, apenas aquela raposa. O que é que Hegel diz? Olha, um está dentro do outro e vice-versa. O universal está dentro do singular, assim como o singular está dentro do universal. E a junção dos dois é o particular, tá? Então, assim, naquela raposa específica, ela já é uma expressão da universalidade que é a raposa, de todas as raposas. E essa raposa singular tem uma raça, é uma sub-raça, logo ela é também um particular. E como particular, então a raposa representa, uma raposa individual, singular, representa tanto o particular quanto o universal. Então, tanto o universal e o singular existem quanto eles estão fundidos, eles não estão separados, tá? Entendeu isso? Isso está claro? Que existe... Eu vou dar mais um exemplo que eu trabalhei num livro que eu escrevi, que é o seguinte: existe classes no geral, por exemplo, existe a classe operária, a classe média, a burguesia e a arredatária. Isso é a classe em geral. A classe em particular
por exemplo, existe na classe geral operária, existe o metalúrgico, o gráfico, o operário de alimentos, existe o torneiro mecânico, existe a classe operária no particular, que é as diferentes categorias de operários que existem, tá? Metalúrgicos, gráficos e tudo mais. E existe a classe no singular, que é aquele operário metalúrgico, aquele operário gráfico, aquele trabalhador da construção civil, aquele singular. Mas veja que naquele singular está representado tanto o particular quanto o universal, porque, por exemplo, aquele singular metalúrgico, particular, aquele singular operário geral metalúrgico, particular. Aquele operário metalúrgico. Logo, aquele é singular, operário geral, metalúrgico é particular. Aquele singular, operário universal, gráfico, operário gráfico, como particular, tá? Então, no singular está fundido o universal e o singular. Fechou isso? Compreendeu isso? Tá? Isso está compreendido? Eu quero fazer uma observação, tá? É bom fazer umas pequenas pausas para poder dar tempo de digerir a informação. Vamos lá. Hegel diz que no nível particular só há dois particulares. Porque o universal, ele se determina até o particular. Então, surgem dois particulares, o particular e o universal que se tornou particular, tá? O universal se torna determinado, logo ele se torna particular. E como o universal produz um particular, tem dois particulares. São dois particulares. O particular que se desenvolveu de dentro do universal e aquele representante do universal que se desenvolveu em particular. O universal produz dois particulares. Porém, por exemplo, na natureza isso não existe. E Hegel reclama da natureza, vamos dizer assim. Hegel diz que na natureza o espírito vai para fora. Então, como o espírito vai para fora, ele se liberta, na natureza biológica principalmente, surgem multiplicidades, surgem muitos particulares, não dois. Isso seria uma característica da natureza, tá? Especialmente da biologia. Eu penso que Hegel forçou a lógica contra a realidade, tá? Eu penso que são vários particulares e não só dois. Um particular que representa o universal e um particular que foi produzido. Então fica aqui esse parênteses, esse a mais, né, da ciência da lógica. Quando você for um dia debater sobre esse assunto, você vai dizer, para Hegel, o singular produzia dois particulares. Não mais do que dois, mas dois particulares. Tá? E depois do particular se vai para o universal. Ou para o singular. Depois do particular para o singular. Então, para Hegel, é universal que produz o particular, que produz o singular. Minha posição, que eu penso que é a posição de Marx e a posição do marxismo, é que é o contrário. Vai do singular para o particular e universal. Você produz uma espécie, por exemplo, surge do urso marrom, surge o urso branco. Surge um urso branco, um singular. Então, esse urso branco, como vive melhor na neve, ele se multiplica, ele se reproduz. Então, surgem vários ursos brancos. O urso branco individual, surge uma nova espécie de urso, né? Urso branco, urso polar, e esse urso se multiplica. Porque ele sobrevive melhor na neve, porque ele é branco, tá? Ele tem facilidade de se camuflar e de caçar, por ser branco e a neve ser branca. Então, você vai do singular para o particular e universal, não o contrário. Na realidade, não o contrário. Nesse sentido, eu acho que Hegel forçou a lógica e fez a coisa de cabeça para baixo, ao contrário, ao inverso, tá? Vamos fechar esse assunto e vamos para o próximo que deriva. Como Hegel vai do universal, particular para o singular, o singular ele é preenchido, ele tem um universal e um particular dentro dele, tá? Então, assim, nós vamos para o juízo. Agora, juízo.
que é juízo? É a composição de frases que diz, por exemplo, a rosa é vermelha. Tá? Você está fazendo um juízo. E nós vamos estudar esses tipos de juízo, os vários tipos de juízo. E Hegel ele pega vários tipos de juízo, que ele acha que são os juízos essenciais, que são os necessários, vamos dizer assim, e faz uma sequência que um passa para o outro, um vai desenvolvendo, um juízo vai desenvolvendo em outro tipo de juízo. Então vão surgir vários tipos de juízo, tá? E nós vamos debater quais tipos de juízos são esses. Ele vai de 3 em 3. Nós vamos ver agora que ele vai de 3 em 3 juízos, desenvolvendo juízos não, passando de um juízo para outro. Cada juízo na frente, próximo, é melhor do que o juízo anterior, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar resumidamente um grupo de juízo, uma tríade, 3 juízos, e se necessário eu faço comentários, tá bom? Eu faço comentários para que aumente a compreensão. Porque eu não quero te dar só uma noção nebulosa, eu quero te dar uma noção que te permita falar sobre, teorizar sobre, filosofar sobre, usar a ferramenta. Então, eu vou falar algumas coisas sobre os juízos. Se você absorver 70%, 50%, está ótimo, tá? Quer dizer que você tem a base. Eu vou apresentar um pouco mais de informações do que um resumo. Eu não vou fazer apenas um resumo. E o que você absorver está ótimo, tá bom? Porque se absorver 50% está ótimo. Se necessário, repete o vídeo e tudo mais, se quiser, tudo mais. Mas nós vamos debater aqui, tá bom? O juízo, ele diz basicamente o seguinte: o sujeito é predicado. Sujeito é predicado. É uma estrutura simples, tá? O sujeito é predicado. No começo não é bom falar A é B, porque A é B, dizer A é B é vazio, tá? É muito vazio. Então não é bom começar com esse tipo de apresentação, porque não diz nada. Dizer sujeito é predicado é mais fácil. Então nós vamos começar pelo começo, que é o juízo do ser aí, que é o juízo mais simples, mais imediato, que é o juízo do ser aí, tá? Tá? Referente a um dos primeiros vídeos, que é a doutrina do ser, que veio antes. Então assim, nós temos 3 juízos, mas eu vou começar por 2, o juízo positivo e o juízo negativo. De imediato, o juízo positivo é dizer, vamos dizer assim, calma aí, deixa eu pegar bem aqui um exemplo. Não tem esse exemplo aqui, eu tô com o meu resumo aqui, que é um livro que eu estou escrevendo, que resume a dialética, que eu quero pegar os exemplos mais fáceis, tá? Se nós dissermos assim, a rosa é vermelha, é um juízo positivo. A rosa não é vermelha, é um juízo negativo. Mas isso é muito pobre, tá? É pobre porque é o começo, é o mais simples, é o mais sem profundidade, porque é o começo. O começo é sempre menos profundo. A rosa é vermelho, é um juízo positivo. A rosa não é vermelha, é um juízo negativo. Mas Hegel não vai para esse tipo de empiria. Ele faz assim, ó, o sujeito é predicado, nós podemos dizer de forma mais abstrata, com um conteúdo mais puro, o seguinte: o singular é universal. O singular é universal, tá? Então, assim, a rosa é vermelha, a rosa fica como singular, vermelha fica como universal, tá? A rosa é vermelha, o singular é universal. Mas se pode inverter sujeito e predicado, dizer universal é singular. Universal é singular. O contrário, eu estou dizendo o contrário. Universal é singular. O que significa? A rosa é agora universal e vermelha é uma qualidade específica da rosa. A rosa tem uma multidão de qualidades, inclusive cor, de ser vermelha, mas o singular é o que? A cor vermelha, e o universal que é a rosa. É o contrário do que eu disse antes. O que eu disse antes foi, o singular é universal. A rosa singular é
o, o vermelho universal. Agora inverte-se dentro do positivo, dentro do juízo positivo. O universal é singular. A rosa como universal é vermelho como singular. Por que o vermelho é singular? Porque o vermelho é só uma das propriedades que a rosa tem. Uma de tantas. Então o vermelho é singular. E a rosa é universal, que tem várias propriedades. É como se fossem infinitas propriedades. É um falso infinito, Hegel diz. Mas tem várias propriedades, tá? Esse vídeo vai ser longo porque a aula é importantíssimo. O que eu demorei muito para fazer esse vídeo novo, esse vídeo de hoje, porque realmente eu queria fazer completo, tá? Eu quero que você entenda. Vamos lá, fica comigo. O que Hegel diz? Como é que ele vai passar do juízo positivo para o juízo negativo? Ele vai dizer assim: ei, essa frase é falha, ela é defeituosa. Dizer que o singular é universal tem um problema. O universal, ele é maior, ele é mais extenso do que o singular. Então não tem como singular ser universal. Não tem como singular ser universal, porque o universal é mais extenso do que o singular. Logo, nós temos uma falha, um não. Nós introduzimos o não. O singular não é universal. Vejamos aquela frase invertida. O universal é singular. Ora, o universal não tem como ser o singular, porque o universal é muito mais do que o singular. Por exemplo, a flor é muito mais do que apenas vermelha. A flor tem várias qualidades além de ser vermelha, além de ter cor. Então, o universal não é singular. Nós quebramos o juízo positivo no juízo negativo, botamos o não. Nessa estrutura pura, que é o singular não é universal e o universal não é o singular. O singular não é universal porque o universal é maior do que o singular e o universal não é, por sua vez, o singular porque o universal o singular é só uma das características do universal, tá? Chegamos aí ao juízo negativo. Uma das formas de expressar o juízo negativo é de uma forma positiva. Expressar o juízo negativo de uma forma positiva. O que quer dizer isso? Se nós dissermos, por exemplo, o singular é universal. O singular está no sujeito, o universal está no predicado. Porque o universal está no predicado, ele não é qualquer universal. Ele é um universal determinado. E um universal que é determinado se chama particular. Então, o correto no juízo negativo é universal, é particular. Ou o singular é particular. O juízo negativo, expresso de forma positiva, é que o universal, como ele está no predicado, como ele é determinado, ele está no singular. Então, ele é particular. Então, o singular é particular, porque o universal, no predicado, se passou para o particular. Disso, Hegel diz assim, mesmo assim tem um problema. Porque assim como o universal é mais do que o singular, é maior do que o singular, o particular é maior do que o singular. O particular é maior do que o singular. Então dizer o singular é particular está falho. Não está propriamente errado, mas está falho, está defeituoso, está quebrado. Então o correto é dizer o singular é singular, o universal é universal, que é o juízo infinito. O singular é singular. Por exemplo, a rosa não é qualquer cor. Ela é uma cor singular, vermelha. A rosa, singular, não é qualquer cor. Ela é a rosa vermelha, um singular, uma cor singular. Uma cor da própria, que tem que ser da própria rosa. Então, o singular é o singular, o universal é o universal. Perceba que Hegel ele fez um avanço, um caminho. Nós tínhamos o sujeito é predicado. Nesse sujeito e predicado, o singular é universal. Depois o singular é o particular. Depois o singular é o singular. Essa parte do predicado, aqui no vídeo vai sair ao inverso,
o predicado ele vai sendo reduzido do universal. Reduzido é uma palavra muito ruim, mas vamos usar ela, tá? Do universal por particular por singular. O sujeito continuou sendo, em geral, singular, o singular. Então, o movimento foi do universal para o particular para o singular no predicado, e o sujeito é o singular, 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 tá? Aqui, agora nós vamos inverter, nós vamos para o juízo da reflexão, que é mais profundo do que o juízo do ser aí. O juízo do ser aí, ele é uma relação do sujeito predicado como se fosse com o outro. Eu estou aqui pegando aqui, me guiando aqui pelo meu resumo, para não me perder, tá? O primeiro juízo, são 3 juízos, tá? O juízo singular, o juízo particular e o juízo universal ou da totalidade. Agora, o que vai mudar, o que vai se alterar não é o predicado, como foi anteriormente, mas o sujeito, tá? O sujeito. O juízo infinito, que foi o último juízo que a gente viu, depois do juízo positivo e do juízo negativo, o juízo infinito diz o singular é singular, então formou uma coisa só. O universal é universal, uma coisa só. Essa uma coisa só se divide novamente no juízo da reflexão, tá? Aquilo que chegou a ser uma coisa só, de novo se expande e se divide. O primeiro juízo é o juízo singular, que quer dizer o seguinte: esta planta é curativa. Esta planta, ou seja, uma planta singular, é curativa. Universal é curativo. A palavra curativa é o predicado universal, tá? Esta planta é curativa, é o juízo singular. Do juízo singular, a gente passa naturalmente para algumas plantas são curativas. Algumas plantas são curativas. Já é o juízo particular, não é mais um singular mas algumas, tá? É mais amplo do que o singular. Então, o sujeito, algumas plantas já não é um sujeito singular, mas um sujeito particular. É um conjunto de plantas são curativas. Ora, se um conjunto de plantas são curativas, da mesma forma um conjunto de plantas não são curativas. Se algumas são curativas, algumas outras não são curativas. Então veja que nesse juízo particular, algumas plantas são curativas, o positivo e o negativo estão dentro do outro, não estão mais fora como estava antes, tá? Antes ou você afirmava a planta é vermelha, ou você afirmava a planta não é vermelha. Hoje, se você tem o juízo particular, algumas plantas são qualitativas, algumas plantas particulares são curativas. Então você tem também que algumas plantas não são. Então você tem um positivo e um negativo na mesma frase. Frase é um jeito simples de dizer, mas são juízos, tá? Algumas plantas são particulares. Daí nós vamos para a generalização, que é, por exemplo, todas essas plantas são curativas. Todas essas plantas são curativas, ou todos os homens são mortais. Todos os homens são mortais. Você foi para o juízo da totalidade, o juízo da universalidade. O que quer dizer isso? Que aquele objeto que está no sujeito, aquele sujeito, ele é total. Todos os homens são mortais. Todas essas plantas são curativas. Tá? Isso dá uma ideia quantitativa, né? De um infinito quantitativo. Tem que ser todas essas plantas, tem que ser todos os homens. E aqui entra o artifício do Hegel para passar para a próxima relação de juízo, que é o juízo da necessidade. Ele diz, se você diz todos os homens são mortais, você está dizendo todo homem é mortal, no singular. No singular. Todo homem é mortal. Não precisa dizer todos os homens são mortais. Você pode dizer o homem é mortal. O homem é mortal. A planta é curativa. Não todas essas plantas são curativas, mas a planta é curativa. E o homem é mortal. Logo você chega a uma todidade, né? Uma relação de todo que generaliza. Você chega a um conceito. Aí nesse sentido nós vamos passar agora para o juízo da necessidade, tá? Que é a terceira forma de juízo geral. Tem essa e tem a do conceito, que é a próxima, tá?
Então tem o juízo do ser aí, juízo da reflexão, juízo da necessidade e juízo do conceito, que é o próximo, tá? O juízo da necessidade, ele tem as seguintes formas. Primeiro, o juízo categórico. O juízo categórico quer dizer o seguinte: o ouro é metal, por exemplo. O ouro é metal. Essa coisa, o ouro, é o geral, é o universal, é metal. Tá? Isso é uma afirmação. Você passa dessa afirmação do juízo categórico, eu vou ser mais rápido agora na aula, tá? Fica comigo. O juízo hipotético. O juízo hipotético significa: se A é, B é. Se cobre é metal, então ouro é metal, por exemplo. Se A é, logo B é. Se a consequência é, logo a causa é. Se a aparência é, logo a essência é. Tá. Então, se A é, B é. É o juízo hipotético. Nós vamos para o terceiro juízo do juízo da necessidade, que é o juízo disjuntivo. Ele é famoso, tá? Ele é muito famoso, é importante que você o conheça. Que é: se A é... Não. A é ou B ou C ou D. A é ou B ou C ou D. O que isso diz mais? Esse B ou C ou D, eles são particulares que pertencem ao mesmo gênero, são espécies que pertencem ao mesmo gênero. Eles são particulares que pertencem ao universal. Por exemplo, este animal é ou águia, ou urso, ou peixe. Este animal é ou águia, ou urso, ou peixe. Porém, águia, urso ou peixe são particulares de um universal, que é animal. Os três são animal. Então, o juízo disjuntivo, esse ou isto, ou aquilo, tem uma unidade muito forte, porque tudo aqui pertence à mesma espécie. O A, né? O A é ou B, ou C, ou D. Esse animal é ou águia, ou urso, ou peixe. Este animal, a águia, o urso, o peixe, esses quatro são todos o mesmo, porque são todos animais, eles pertencem ao mesmo gênero, tá? Ao mesmo universal, porque são animais, tá? Eu acabei de mostrar minha unha suja, porque eu toco violão, tá? Aí acontece isso. Então, o juízo disjuntivo está muito claro. O juízo A é ou B, ou C, ou D. Tá? Mas B, ou C, ou D, assim como A, são o mesmo. São porque pertencem ao mesmo universal. Eu vou repetir. O animal A é ou águia, ou urso, ou peixe. Mas águia, urso ou peixe, assim como o A, são animais. São do mesmo gênero, do mesmo universal. São animal, tá? Então, o disjuntivo, a ideia de juízo disjuntivo é a ideia de separação. Ou. Mas nessa separação tem uma unidade. Eles são separados, mas eles estão ao mesmo tempo juntos no gênero comum, no universal que eles todos pertencem. Viu? Então, esse bem hegeliano, tá? Eles são separados. A frase, o juízo, separa eles, ou isto, ou é aquilo, mas nessa separação eles são um só, são unidos. E isso faz a passagem para o juízo do conceito, que é o último juízo que nós vamos tratar agora. O juízo do conceito, ele vai se tornando cada vez mais objetivo, tá? Nós começamos lá no início da aula com um nível mais subjetivo. Nós estamos avançando para um nível mais objetivo. E como é que se faz isso? Primeiro, pelo juízo assertórico. O juízo assertórico é: isto é bom, isto é mal, aquele jeito aquela ação é justa, aquela ação é boa. Percebe que tem um julgamento. Esse julgamento, à primeira vista, é totalmente subjetivo, né? Isto é bom, dizer que a casa é boa, por exemplo,
É você que está dizendo, é subjetivo, é um terceiro que está dizendo. Mas se você está dizendo que a casa é boa, não está dizendo isso à toa. Provavelmente a própria casa em si mesma é boa, tá? Mas aí isso obriga a gente a passar por um segundo juízo, dentro do juízo do conceito, que é o juízo problemático. Da mesma forma que você pode dizer que a casa é boa, da mesma forma você pode dizer que a casa é ruim. Você pode dizer que a ação é boa, você pode dizer da mesma forma que a ação é ruim. É o juízo problemático, tá? Do mesmo sujeito, você pode dar um predicado ou pode dar um predicado oposto. Você pode dizer bom ou mal, do mesmo sujeito. Daí a gente vai para o juízo apodítico. O juízo apodítico é quando a gente chega na objetividade, no mais objetivo possível aqui, tá? Que é o seguinte: a casa feita dessa maneira é boa. Veja, isso saiu do julgamento do sujeito, da pessoa. Isso saiu do julgamento da pessoa, de um terceiro. Se você diz a casa feita dessa forma é boa, você chega ao juízo apodítico. Porque dessa forma é objetivo. Você está dizendo objetivamente por que ela é boa. A ação feita desse modo é boa. A ação feita dessa maneira é boa. Se a ação feita dessa maneira é boa, já não cabe a um terceiro, a uma pessoa, a um subjetivo dizer se ela é boa ou ruim. Está na própria frase, no próprio juízo, que ela é boa. Porque a ação feita dessa maneira é boa, certo? E assim chegamos ao juízo apodítico, que vai fazer a passagem para o silogismo. O silogismo é um avanço acima do juízo, tá? Então, assim, a gente vai tratar na próxima aula. Também vai ser uma aula longa, provavelmente. E vale a pena, tá? É um tempo que você gasta e você sai com mais conhecimento do que antes, com certeza, tá bom? Então fica comigo, acompanha o canal, curte tudo mais. Se você viu até o final, é porque para você tá valendo a pena e é isso. Então vamos lá, você já é, sinceramente, sem misticismo, você já não é uma pessoa comum porque está interessado nesse tipo de assunto, tá? Então fica comigo e vamos até a próxima aula. Espero ter sido claro nessa, tá bom? Até mais. Opa, ia me esquecendo. Temos ainda um juízo do Rui Fausto, que ele atualizou Marx, quer dizer, ele extraiu de Marx uma atualização que está implícito no Capital, tá? Que é: o sujeito passa por vários predicados sem se confundir com os predicados. Eu vou ser rápido, tá? Que é o seguinte: o valor, ele é mercadoria, dinheiro, capital produtivo, força de trabalho, tudo mais. O valor, ele não se confunde com dinheiro, mercadoria, capital produtivo, tá? Ele passa de um para o outro. Por exemplo, o patrão tem uma mercadoria, ele vende essa mercadoria, logo ele tem dinheiro. Então, o valor que estava na mercadoria passou para o valor que está no dinheiro. E esse valor, com esse dinheiro, você compra capital produtivo, tá? Comprando capital produtivo, o valor passou para o capital produtivo. Então, o valor, ele não se confunde com o seu predicado, com seus vários predicados. O valor pode ser dinheiro, pode ser mercadoria, pode ser capital produtivo, mas o valor em si não é eles, não é o predicado, ele passa pelos predicados. Na minha construção do meu livro, que eu espero conseguir lançar, por exemplo, o dinheiro foi cobre, ferro, prata, ouro, papel e bits. Hoje é bits, hoje é dinheiro virtual, certo? Então, assim, dinheiro, ele não se confunde com o predicado. O dinheiro pode ser, ele já foi ou é cobre, ferro, não sei se ferro, mas vamos botar o ferro aqui: cobre, ferro, prata, ouro, papel moeda e bits. Hoje é bits. Então ele passa por esses predicados, mas sem ser nenhum desses predicados.
ele não é nenhum de seus predicados, ele passa de um predicado para outro. Na história do dinheiro, o dinheiro já foi ouro. Depois de ouro ele foi prata, depois foi cobre, depois dinheiro papel, depois dinheiro em forma de bits. Ele não se confunde com esses predicados, tá? O dinheiro ele vai por vários predicados sem se confundir com eles. Ele passa pelos predicados, tá? Isso é uma atualização oficialmente de Rui Fausto e não oficialmente de Marx, tá? Uma revolução lógica de Marx, vamos dizer assim. Uma revolução não, exagero. Uma reforma, um acréscimo novo à questão da lógica, tá? Então fica aí, obrigado e até o próximo vídeo.